A Protagonista. Quando uma mulher planta, todas escolhem. Oferecimento Faesp. Romancini Troncos e Balanças. Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à Protagonista, a plataforma do Canal Rural que dá voz à mulher do agro. A imagem internacional é um fator de competitividade para quem produz e exporta. É algo que tem resultado direto nas exportações, podendo até mesmo abrir ou fechar mercados. Criar e consolidar uma boa imagem é algo que leva tempo. Alinhar isto a uma estratégia comercial vitoriosa é ainda mais complexo, especialmente quando se trata de um setor inteiro, como é o caso das aves e suínos. Isso porque envolve milhões de dólares em investimentos, construções de parcerias e estratégias bem pensadas. E para conversar com a gente sobre esse assunto, vamos conhecer a Head de Marketing e Promoção Comercial da BPA, Isis Sardella. Isis Nogueira Sardella nasceu em São Carlos, interior de São Paulo, e o seu hobby é decorar espaços. Sua principal característica é a coragem. Casada, é mãe da Maitê, de 7 anos. Sua maior motivação é poder fazer hoje melhor do que ontem. Como profissional, trabalha na imagem da avicultura e suinocultura do Brasil no mundo através de inúmeras ações. Atualmente é gerente do projeto setorial de promoção comercial da avicultura e suinocultura entre a BPA e a Apex Brasil. Tem o dom de fazer tudo com amor, competência e tempo. Ser uma profissional dedicada, mãe presente, amiga e filha. Isis, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente no estúdio. Obrigada, Jacqueline, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Isis, eu queria que você começasse explicando para a gente, né, como é que é esse seu trabalho dentro do agronegócio, mostrando o que o Brasil está fazendo para o mundo. Sim. Bom, eu trabalho, né, na área de marketing lá da BPA e o objetivo da minha área é a gente mostrar a imagem da avicultura e da suinocultura no mundo afora, né? E lá dentro da entidade a gente tem uma parceria com a Apex Brasil, que é a Agência de Promoção de Exportações e Investimentos, que ela cria parceria com as entidades do agro e de outros setores. E através dessa parceria, né, que a gente faz várias ações de imagem. Então a gente faz desde feiras internacionais no mundo todo, feiras de alimentos. A gente trabalha muito com as embaixadas, muitas parcerias com as embaixadas, a gente faz muitos seminários, workshops, a gente chama stakeholders, importadores, jornalistas, né, de vários países, a gente faz campanhas em Copa do Mundo, campanhas nas Olimpíadas, sempre com o objetivo da gente mostrar o que é a avicultura, a suinocultura brasileiras, tudo que tem por trás delas, todos os produtores envolvidos, todo o setor, todas as empresas, todos os trabalhos que são gerados através dessas culturas. E também a gente acaba mostrando e trabalhando muito a sustentabilidade do setor, tanto na área ambiental, como na área social, com os trabalhos gerados e a qualidade dos nossos produtos, que é reconhecido no mundo todo. A gente fala direto com os produtores rurais, com as produtoras rurais. Como é que você acredita, Isis, que a produtora, por exemplo, a gente acredita muito aqui que a mulher é a voz do agronegócio para fora da porteira, por todo o acolhimento que ela traz. A gente tem trazido muito isso aqui no programa. O que você acha que pode ser feito pela produtora rural para melhorar, né, essa nossa comunicação? Além do que vocês já estão fazendo no campo, como é que a gente pode ajudar? Olha, eu acho que cada vez mais a mulher ela tem que ser respeitada no campo, né, e em todos os lugares, porque a gente tem um trabalho também dentro da BPA de mostrar muito a família produtora, né? A gente fala o produtor e a família produtora, porque a gente tem notado que muitas vezes é a mulher que comanda a produção, é ela que comanda a granja. A gente tem cases super legais e importantes aí de produtoras que pegaram o lugar do pai numa sucessão familiar e transformaram o negócio. Então, assim, eu acho que cada vez mais a mulher tem que ser respeitada no campo e em qualquer outro lugar, porque ela consegue dar conta de tudo, né? Ela faz uma gestão excelente, ela toma conta, ela consegue ver a parte do RH dentro
da granja, o que está acontecendo. Então, assim, a mulher tem que ser ouvida cada vez mais, respeitada. Acho que toda vez que alguém fala assim, nossa, deu certo agora, eu falo, bom, sempre tem que ter uma mulher envolvida, porque a mulher, ela consegue colocar tudo organizado e respeito, né? A mulher tem que ser cada vez mais respeitada em todos os lugares. Para a gente finalizar aqui, a gente tem uma nuvem de palavras. Eu gostaria que você escolhesse uma palavra e deixasse um recadinho para quem está aqui assistindo a gente. Desafio. Eu acho que ser mulher hoje é um enorme desafio, assim, para a gente dar conta de todos os pratos, né? Ser mãe, ser mulher, ser esposa, ser amiga, ser filha e ser profissional. E eu acho que a gente tem que cada vez mais ter força, foco para a gente enfrentar o desafio aí de conseguir segurar todos os pratos. E a mulher, ela é muito poderosa, então a gente consegue. Então basta acreditar no nosso potencial, na nossa capacidade, que a gente consegue. Obrigada pela sua participação aqui. Continue levando o nome do Brasil para fora, né? E mostrando o que a gente está fazendo de forma tão positiva já. Obrigada, foi um prazer estar aqui com você. Obrigada, Isis. Bom, e no próximo bloco vamos conhecer um pouco mais da Silvia Castro Cunha Zono, falando sobre sucessão familiar. Não sai daí. Estamos de volta com o programa A Protagonista. A sucessão familiar é o braço forte da governança no campo. Essencial para o produtor rural, ela garante a continuidade dos negócios e a preservação do legado familiar. Com um bom planejamento, as novas gerações assumem a liderança com conhecimento e responsabilidade, mantendo a tradição e inovando para o futuro. Sucessão bem feita é sinônimo de prosperidade e sustentabilidade, especialmente no campo. Dados do IBGE e do Sebrae indicam que 90% das empresas no Brasil ainda são familiares. Elas representam cerca de 65% do PIB e empregam 75% da força de trabalho do país. E que tal saber mais sobre Silvia Castro Cunha Zono, a especialista por trás desse assunto? Silvia Castro Cunha Zono nasceu em Uberaba, Minas Gerais, e é apaixonada por viagem, onde encontra relaxamento e inspiração. Mora em São Paulo há mais de 20 anos, é casada e mãe de 2 filhos. A advogada equilibra a vida pessoal e profissional, como sócia em um escritório e coordenadora do Comitê Jurídico da Sociedade Rural Brasileira. Promove práticas sustentáveis e inovadoras no agro, valoriza profundamente a família e acredita no poder transformador das mulheres no setor agrícola e na sociedade. Seu objetivo é inspirar outras mulheres a perseguirem seus sonhos em busca de um futuro mais justo e sustentável. Oi, Silvia, obrigada pela sua participação aqui com a gente no programa hoje, para falar desse tema tão importante que é a sucessão familiar, né? Oi, Jaque, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com você no programa, onde a gente vê tantas mulheres inspiradoras, né? Principalmente aqui no setor do agronegócio. Então, muito obrigada mesmo pelo convite. Silvia, vamos começar falando um pouquinho sobre essa sucessão familiar, né? Dentro do agronegócio, a gente sabe que sempre foi uma dor, né? Receber uma fazenda, muitas vezes não preparado para isso. Você acha que cada vez mais o agronegócio tem olhado para a sucessão familiar e trabalhado nesse assunto? Com certeza, Jaque. Eu estava até comentando mais cedo que eu venho de uma família do agronegócio, né? Meu pai, meu avô, são todos desse mundo do agronegócio. E eu lembro bem que na época do meu avô e mesmo do meu pai, o automático, vamos dizer, o comum era que os filhos homens, né, eram os sucessores naturais do negócio da família. Mesmo aquelas famílias que as únicas herdeiras eram as mulheres, muitas vezes quem assumia o negócio eram os filhos homens, né, ou os maridos ou os filhos homens. E isso eu acho que mudou muito, né, de uns tempos para cá. A gente vê mulheres grandes protagonistas aí no agronegócio. Eu mesmo na minha família, a minha irmã trabalha com meu pai hoje, toca o negócio junto com ele. Então é um orgulho ver essas mulheres com um grande destaque aqui no agronegócio. Para quem está assistindo a gente hoje pensa, né, em fazer essa sucessão familiar bem feita, qual passo a passo você indica, Silvia? O primeiro passo que eu indico é sempre ter um apoio de um bom advogado, né? Um apoio jurídico,
Porque se você não fizer um planejamento bem feito, muitas vezes isso pode ter uma consequência muito complicada no futuro, não só de pagamento de imposto, mas de você chegar num lugar que não era onde você queria, né? Vamos dizer assim. Mas o primeiro passo, como a gente acaba lidando muito com isso, a gente primeiro faz o que a gente chama muito aqui de diagnóstico, que basicamente a gente entende, né, o patrimônio, né, daquela família, como esse patrimônio está composto, senta com a família, entende os objetivos da família, cada família é diferente, cada família tem um objetivo diferente, cada família tem pessoas naquela família que querem trabalhar no negócio, não querem trabalhar no negócio, então a gente tem que entender todo esse contexto. E aí a gente pensa em estruturas jurídicas, né, e também instrumentos jurídicos para preparar essa sucessão. E uma vez que a pessoa decide seguir com essa estrutura, com esse instrumento jurídico, a gente faz o que a gente chama de implementação, que é colocar essa estrutura de pé. E aí, depois disso, depois que a gente tem essa estrutura montada, e aí quando eu falo essa estrutura pode envolver, por exemplo, a constituição de uma pessoa jurídica, de uma empresa. Acontece muito no agronegócio de você ter uma constituição de uma empresa onde você coloca as fazendas dentro dessa empresa, né? Pode envolver também a doação de bens em vida, testamentos. Então, tem vários instrumentos jurídicos que facilitam essa sucessão. Então, colocado em prática, né, essa estrutura jurídica, a gente passa para a cereja do bolo aqui da sucessão, que é a governança. Não existe uma sucessão bem feita sem uma boa governança. E aí a gente passa a discutir essa governança para colocar regras ali de convivência, vamos dizer, entre a família, a empresa e o negócio, e ter esse equilíbrio familiar, vamos dizer, né? Silvia, agora para finalizar, a gente tem uma nuvem de palavras e eu gostaria que você escolhesse uma e deixasse aqui uma mensagem para quem está assistindo a gente. Claro, são tantas palavras boas aqui. Bom, não tenho como não escolher a sucessão familiar aqui junto com a educação. Eu acho que, como eu falei bastante aqui, eu acho que é uma coisa que vem, né, sendo objeto de assunto aí de todos. Acho que vem sendo uma preocupação cada vez maior das famílias de preparar essa sucessão familiar. E não só dizendo aqui instrumentos jurídicos, mas também preparar esses filhos para assumir esse negócio, né? E para isso a gente precisa ter educação e precisa capacitar os nossos filhos para tocar esse negócio. Obrigada, Silvia, pela sua participação aqui com a gente. Obrigada a você, é um prazer. Bom, e no próximo bloco vamos conhecer a médica veterinária Tamires Baptistella Salvador para falar sobre um programa que desenvolve a capacitação e liderança de produtoras de leite. Voltamos já. Estamos de volta com o programa A Protagonista para falar sobre pecuária leiteira. O setor no Brasil é um dos mais dinâmicos do agronegócio. Segundo dados do Ministério da Agricultura, o país é o terceiro maior produtor mundial de leite, com mais de 34 bilhões de litros por ano. Produção que acontece em 98% dos municípios brasileiros, com a predominância de pequenas e médias propriedades. Além disso, emprega perto de 4 milhões de pessoas. Agora vamos desvendar a trajetória inspiradora de Tamires Baptistella Salvador. Ela é médica veterinária e coordenadora do projeto Força da Moça do Campo, que capacita e desenvolve produtoras de leite. Tamires Baptistella Salvador nasceu em Torrinhas, interior de São Paulo. Seu principal hobby é estar na fazenda com o gado. Uma característica marcante é ser mão na massa. Solteira, ainda sem filhos, tem como sua maior motivação fazer a diferença. É coordenadora pela Nestlé e desenvolve projetos de sustentabilidade em toda a cadeia de fornecedores de leite. Dentro desse projeto, tem carinho especial pelo programa Força da Moça do Campo, onde capacita e estimula a liderança de mulheres no setor. Tamires, seja bem-vinda aqui ao nosso programa da Protagonista. Obrigada, Jaque. Prazer. É um prazer estar aqui.
Obrigada. Tamires, vamos conversar um pouquinho sobre a sua trajetória, né? Filha de produtores rurais, que hoje trabalha com o tema dentro do agronegócio para a Nestlé, né? Uma grande agroindústria aí. Como é que foi essa sua trajetória? Eu comecei como médica veterinária de campo em Minas Gerais, né? Comecei com mestrado e aí, como o mestrado era sem bolsa, eu comecei a trabalhar. Eu sou filha de produtor rural, tanto do lado da minha mãe como do meu pai. Então, um lado tinha corte, café, frango de corte. E do outro lado, do lado do meu pai, que é o lado que eu sempre gostei, que sempre foi do coração, é gado de leite. Então, desde pequenininha, sempre trabalhei com o meu pai. E foi a principal razão pela qual eu escolhi a minha profissão, que hoje é médica veterinária. E depois da medicina veterinária, então eu fui trabalhar no campo, com a parte de consultoria. E hoje, como é que você vê esse setor da pecuária leiteira? Eu vejo como uma oportunidade de desenvolvimento muito grande. Eu acredito muito no setor da pecuária leiteira, desde a parte de potencial econômico que ele tem e que ele representa, mas também para a parte social. Então, tudo que eu trabalho hoje tem esse processo, tem esse propósito, tem o principal objetivo do desenvolvimento do produtor. Ele tem muita oportunidade de desenvolvimento, tem a necessidade ainda de se tecnificar muito, né? E está à frente aí, futuramente, a gente tendo o potencial de representar mundialmente o setor no agro. Bom, você falou do projeto, vamos falar um pouquinho desse projeto que é a Força da Moça do Campo. Como é que ele funciona? Qual é o objetivo? Ele também trabalha nessa identidade do agro? Sim, o projeto Força da Moça do Campo, ele nasceu, né, de uma iniciativa interna da Nestlé, que é o local onde eu trabalho hoje. Então, nós temos lá dentro, pelo setor de diversidade e inclusão, o desenvolvimento da liderança feminina. E então, em 2017, 2018, nós trabalhamos para desenvolver esse projeto, para aplicar, então, o que é uma iniciativa interna que se comunica com a marca Moça, a Força da Moça, para a Força da Moça do Campo. E aí, em 2019, ele começou a ir para o campo, de fato, com dias de campo, em que as mulheres elas eram protagonistas dos eventos. Elas tinham um espaço para falar nos dias de campo de temas técnicos e também de temas pessoais, né? Porque elas não se sentiam convidadas, né? O nome do fornecedor de leite estava sempre no nome do esposo. Então, quando a empresa mandava o convite, ia para ele e automaticamente ela não se sentia convidada. Ao ver essa oportunidade, a gente passou a convidar elas. E aí, fizemos vários dias de campo, né? Do sul ao centro-oeste do país, em que elas estavam ocupando, de fato, um lugar para dividir com outras mulheres o que elas faziam na rotina. Seja como parte técnica da fazenda, né, cria, recria de bezerro, ordenha, também como a parte pessoal. E depois que vocês começaram esse projeto, você acredita que houve um aumento na atuação das mulheres ou na participação? Sim, sim. A gente já atingiu mais de 1000 mulheres, né, registradas em 5 anos. E só esse ano a gente tinha uma meta até o final do ano de atingir 200 e em março a gente já atingiu as 200 dentro do projeto. O que é o foco? O foco é capacitá-las, né? Se a gente capacita uma mulher, se a gente empodera essa mulher, ela automaticamente se sente capaz de transformar a realidade que ela vive e também traz outras mulheres para junto, traz os filhos também para junto. Então, a gente tem relatos de que mulheres que estavam em um papel totalmente secundário dentro da fazenda, que entendiam do processo, mas não necessariamente tinham tanta semelhança assim com a atividade leiteira, porque veio do ramo da enfermagem ou do ramo da nutrição, casou com um produtor de leite e ela era mãe. E aí ela viu um espaço para ela dentro do projeto para ela participar. E ao participar, o marido reconheceu nela uma parceria e começou a dar espaço para ela fazer uma gestão de um portfólio relacionado à parte econômica ou então de parte de insumos, né, compra de insumos, gestão de pessoas e assim por diante.
Não, muito legal. Bom, um projeto lindo, a gente vai colocar um pouco mais de informações dentro do nosso site, né? Até para que a gente consiga trazer outras mulheres também para se inspirarem. Esse é o objetivo do programa, olhar outras mulheres, identificar todos esses grupos que existem de norte a sul do Brasil, para que cada uma entenda qual faz mais sentido para ela. Para finalizar, a gente tem uma nuvem aqui de palavras, eu queria que você escolhesse uma palavra e deixasse um recadinho para quem está assistindo a gente. Social. Social, que é o que eu represento hoje dentro da estrutura de sustentabilidade da Nestlé, e que é algo que transformou totalmente a minha vida. Eu tenho um propósito, né, desde que eu fui para fora do país e voltei para trabalhar aqui, que é trabalhar para transformar a realidade do agro naquilo que precisa ser desenvolvido. Então, nesse sentido, quando eu comecei a trabalhar como coordenadora de sustentabilidade, eu percebi que eu estava no lugar certo, porque se eu não transformar as pessoas, elas não transformam a realidade em que elas vivem. Então, se a gente espera sustentabilidade ambiental, então sistemas mais sustentáveis, a sustentabilidade ela começa com as pessoas. E isso está dentro do social. Obrigada, Tamires. Foi ótimo te ouvir. Um bate-papo, a gente continua aí, vão ter muitos ainda projetos juntas com certeza. Muito obrigada, Tamires. De nada. Bom, e o nosso programa hoje não acabou, porque a gente vai ter um quadro especial nos próximos programas para bater um papo com as semeadoras do agro. E quem é a nossa entrevistada de hoje é a Maria Lúcia Ferreira, da região de Bananal. Não saia daí, a gente volta já. A partir de agora, você vai conhecer as histórias inspiradoras das semeadoras do agro num quadro especial criado aqui na Protagonista. O grupo foi criado em 8 de março de 2022 pela FAESP e é formado por 17 mulheres excepcionais, presidentes de sindicatos rurais do interior de São Paulo. Elas lideram iniciativas inovadoras que auxiliam produtoras rurais e empreendedoras em seus municípios a serem cada vez mais protagonistas das suas histórias e do setor. Essas mulheres estão transformando o campo com dedicação, sustentabilidade e muita força feminina. Hoje o nosso bate-papo vai ser com a Maria Lúcia Ferreira, da região de Bananal. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Maria Lúcia Ferreira é uma das 17 semeadoras do agro. É a coordenadora do município de Bananal, interior de São Paulo, onde nasceu. É apaixonada por leitura. Sua principal característica é a persistência. Viúva e mãe de uma filha, sua motivação diária é acordar com propósito. No agro, atua como defensora dos direitos de produtores rurais e na organização sindical rural. Para Maria Lúcia, cada semente plantada gera frutos que beneficiam todas as mulheres, perpetuando o ciclo de crescimento e prosperidade no campo. Oi, Lúcia, obrigada pela sua participação aqui, começando esse especial das semeadoras do agro com a gente. Obrigada, Jaque, pela oportunidade de estar aqui e poder falar um pouquinho das semeadoras do agro. Bom, Lúcia, além de semeadora, né, você é mulher. Como é que é estar dentro de um grupo de mulheres que inspiram outras mulheres e dar a mão, né? Fazer com que elas consigam crescer cada vez mais juntas? É importante, já que essa união, porque uma mulher inspira a outra. E de mãos dadas nós vamos seguindo mais fortes, né? Nós somos 17 mulheres e cada um de uma região, cada um com a sua história, cada uma tem a sua região de atuação e juntas nós formamos uma equipe forte e vamos fortalecendo as mulheres do interior de São Paulo. Quando a gente fala da sua função hoje, né, lá em Bananal, e você tem muito know-how dentro do sindicato, né, dentro da parte jurídica, como é que você auxilia essas mulheres? Eu auxilio dentro de cada sindicato rural, na administração do sindicato, e eu também oriento nessa parte jurídica, porque eu atuo na Federação da Agricultura, no departamento sindical. Eu coordeno esse departamento e esse know-how eu trouxe do meu sindicato lá de Bananal. E quando a gente fala do seu sindicato lá em Bananal, falando um pouquinho mais específico, qual é o seu principal desafio lá? Lá nós temos bastante
trabalho, nós atuamos mais na pecuária de corte e o sindicato ele é um sindicato atuante que defende o produtor rural, defende as mulheres, nós temos também uma equipe de mulheres lá e nesse contexto todo nós atuamos de forma a agregar também valor ao nosso trabalho a nível estadual junto com a FAESP. Interessante. E quando vocês se encontram, né, quando as semeadoras se reúnem, geralmente é para trocar experiências? Exato. Nós fazemos eventos no interior todo, onde diversas mulheres comparecem e elas vão com vontade de aprender. Aí tem palestras de automotivação, de autoconhecimento, além de empreendedorismo e também falamos da FAESP, do Senar, dos cursos, da importância de formação para essa mulher, para que ela possa levar até a sua propriedade esse know-how e empreender melhor no negócio, auxiliando a sua família, ao lado do seu marido, conforme ela achar melhor que ela deva estar trabalhando no nosso setor. A gente sempre finaliza com uma nuvem de palavras, então também vou deixar aqui para você e eu queria que você desse uma olhadinha, escolhesse uma e deixasse um recadinho, né, para quem está assistindo a gente e vai se inspirar também na sua história. Vou escolher a motivação e o amor, né? Porque a motivação vem através de você querer. Quando você deseja algo, aí você busca esse algo em outras pessoas. Por exemplo, eu posso ver você aqui me motivar com a tua presença, com a tua simpatia e querer também fazer algo tão bom quanto você faz. E o amor, depois que nós passamos por todos esses sentimentos da motivação, nós fazemos tudo com amor, colocar ali a nossa dedicação, acho que nós teremos sucesso. Obrigada, Lúcia. Obrigada pelo carinho, por estarem sempre aqui com a gente. Nas próximas semanas a gente vai conhecer todas as semeadoras, as 17 semeadoras que estão aqui no interior de São Paulo. Obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço e espero que nós possamos colaborar muito no crescimento das mulheres do estado de São Paulo. Obrigada, Lúcia. Bom, e nos próximos programas nós vamos conhecer todas as 17 semeadoras que estão aqui no interior do estado. Nosso programa fica por aqui, mas se você quiser saber mais da plataforma do Canal Rural que dá voz às mulheres do agro, siga a protagonista nas redes sociais. É só apontar o seu telefone para a nossa tela e escanear o QR Code que você vai direto para o nosso site e para as nossas redes sociais. Eu te vejo aqui na semana que vem, combinado? Até lá! A protagonista. Quando uma mulher planta, todas colhem. Oferecimento FAESP. Romancini Troncos e Balanças.